A gente ficou se perguntando, os pesquisadores que estudam esse assunto, eles ficaram se perguntando, então, como que esses linfócitos que estão ali rodando pelo nosso corpo, né, circulando pelo nosso corpo, eles chegam e ficam residentes no intestino. Muito bem, a gente tem mecanismos, então, que são chamados de homing, ou seja, migração leucocitária, que leva aqueles leucócitos no sítio específico ou no local específico que o nosso corpo precisa. Então, esse mecanismo de migração, ele acontece em função da expressão de moléculas de adesão que são responsáveis pelo rolling. Então, os leucócitos eles vão se fixando nas moléculas de adesão presentes em células, no caso do sangue, passando pelos capilares, então, onde ali você tem endotélio, então as células endoteliais é que vão expressar essas adrecinas ou essas moléculas de adesão que vão dizendo o endereço onde deve chegar, então, esse leucócito. Quando ele chega no intestino, o que a gente observa é que as células intestinais, elas apresentam uma molécula específica de adesão, que é chamada alfa-4 beta-7, então que esses leucócitos eles vão rolando e vão chegando do sangue até o nosso intestino, e ali alguns ficam residentes, outros continuam circulando pelo sangue. Então é importante a gente entender que a forma que os leucócitos chegam nos locais que eles devem chegar no nosso corpo é por esse processo de migração. E as células que eles vão se ligando até chegar no local certo, elas expressam chamadas moléculas de adesão que ele vai se ligando na célula e rolando até a próxima, até então chegar no sítio que ele deve virar efetor, no sítio de ativação que é importante para as respostas, para a manutenção das respostas imunológicas. Então, ali no caso do intestino, o que a gente observa é que a gente tem um agregado linfóide muito específico e muito organizado, com a presença da célula M, né, que é especializada na captação de antígenos. Que antígenos são esses? Esses antígenos são antígenos provenientes da nossa dieta, né, proteínas provenientes da nossa dieta. Esses antígenos são partículas provenientes da nossa microbiota e que são importantes, então, que sejam reconhecidos pelo nosso sistema imunológico. Então, no ápice, na superfície dessa célula M, existe um orifício onde o antígeno entra inteiro ali nessa célula. E abaixo dessa célula M, a gente tem uma organização do sistema imunológico com a presença, então, de células dendríticas. Então, vamos lembrar que as células dendríticas são as principais células apresentadoras de antígeno no nosso corpo, aquela mais especializada. Essa célula dendrítica, ela capta aquele antígeno que entrou na célula M e mostra esse antígeno para o linfócito TCD4. Então, ali eu tenho célula dendrítica ali abaixo da célula M, né? A célula dendrítica, o linfócito TCD4, o linfócito TCD8 e o linfócito B. Todo mundo ali residente, desenvolvendo uma resposta específica do sítio mucoso, no caso aqui, intestino, né? Então, voltando, o antígeno entra pela célula M, a célula dendrítica capta esse antígeno, apresenta esse antígeno para o linfócito TCD4, o linfócito TCD4 orquestra a resposta ali naquele local, fazendo com que, no caso do intestino saudável, aconteça então uma resposta tolerogênica, uma resposta de equilíbrio, de homeostase, que é o que a gente chama, né? Então, consequentemente, todas as células ali são células com características de tolerância, são células produtoras de duas citocinas importantes para a geração de tolerância, que são IL-10 e TGF-beta, e o linfócito B ali presente, ele vai produzir anticorpos. E que tipo de anticorpos? Anticorpos do tipo IgA, importantes então para a resposta das mucosas, do sítio mucoso, né? Então a gente pode perceber também ali que a gente tem nessa figura que a gente tem não só na célula M, mas também nas velocidades, também presença de linfócitos do tipo CD4, de células dendríticas e da entrada desses antígenos, muitas vezes pelos enterócitos. Então,
os enterócitos em determinados momentos são capazes de apresentar esses antígenos, então, para o sistema imunológico ali associado naquele local. Então, a gente vê que muitas vezes esse slide é interessante porque ele representa a capacidade da célula dendrítica de emitir, então, o seu pseudópito e captar o antígeno ali presente na superfície intestinal. Vamos lembrar que ali na superfície intestinal a gente tem a presença do muco, né? Esse muco é super importante para fazer a manutenção do equilíbrio ali, do que pode ou não se fixar nas células, né? E então você tem dispersos ali naquele ambiente todos os tipos de micro-organismos presentes na nossa microbiota e juntamente com os antígenos da dieta. Essa célula dendrítica ela consegue então captar através da sua emissão de pseudópitos antígenos ali, apresentar para o sistema imunológico, para as células do sistema imunológico que estão ali embaixo, e no indivíduo saudável vai desenvolver essa resposta de tolerância, que é uma resposta com grande produção de anticorpos do tipo IgA, com grande produção de citocinas do tipo IL-10 e TGF-beta, que são citocinas consideradas, então, imunorreguladoras. Muito bem. Eu também tenho ali no intestino uma parte que a gente chama do sistema imune inato, né? Por quê? Porque existem presentes, então, nos enterócitos, algumas moléculas, alguns receptores, chamados receptores do tipo TOL. E esses receptores do tipo TOL, eles são especializados em reconhecer padrões que se repetem nos patógenos, ou seja, ele em geral está presente em toda bactéria gram-negativa, em toda bactéria gram-positiva, em fungos, em alguns vírus. Então, esse sistema de reconhecimento que a gente chama que é inato, porque ele não é desenvolvido, ele apesar de ter uma especificidade, ele não é desenvolvido de uma resposta específica, ele também está ali presente. Então, as células ali no intestino também conseguem, então, reconhecer e isso faz parte, então, daquela resposta imunológica associada, então, às mucosas. Continuando a falar, então, do anticorpo, vamos ver um pouquinho agora o tipo de anticorpo específico, que é um anticorpo IgA, que é um anticorpo de mucosa, né? Então, eu tinha comentado com vocês que ali no intestino a gente tem a presença de todas as células, acontece a apresentação de antígeno pelas células dendríticas, acontece o reconhecimento desse antígeno pelo linfócito TCD4, a produção de diversos tipos de citocinas, entre elas principalmente IL-10 e TGF-beta, e todo esse ambiente vai induzir o linfócito B a produzir anticorpo, né? E um tipo de anticorpo específico que vai sobreviver e é capaz de ser, então, secretado ali no sítio da mucosa. Esse anticorpo, ele é do isotipo IgA, né? E ele tem vários tipos, ele tem uma característica específica que a gente observa que ele é dimérico, ou seja, eu tenho duas moléculas de IgA ligadas entre si, né? Ligadas através da cadeia J. Então, a cadeia J ela liga um monômero com outro monômero de IgA, fazendo um dímero. E junto nessa cadeia J, nessa molécula, né, com duas moléculas de IgA ligadas, a gente tem a peça secretora. A peça secretora ela é essencial para que essa IgA, ao ser secretada no sítio mucoso, ela possa continuar viável, né? Ela vai continuar viável ali, mesmo na variação de pH, mesmo na presença de determinadas enzimas, exatamente por conta da presença dessa peça secretora, né? Então, essa IgA ela vai estar presente nas mucosas, como eu já tinha comentado, nas secreções como lágrima, saliva, trato gastrointestinal e pulmão.